Podem sentar. O nosso Deus, igreja, Ele tem sido muito gracioso conosco. Deus, Ele tem nos ensinado culto após culto, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira. O Senhor, Ele tem nos ensinado a palavra dEle. E eu queria dizer para você que de nada adianta, meus irmãos, nós ouvirmos a melhor palavra do mundo, se a gente não guardar esta palavra no nosso coração. Poderia aqui nessa manhã estar Jesus Cristo pregando, mas se eu não prestar atenção na palavra, se eu não guardar no meu coração, de nada será aproveitado. Nós temos que aproveitar quando Deus está falando conosco. Veja que a palavra nunca passa de 1 hora, 40 minutos, no máximo 50 minutos. Então eu quero convidar você nessa manhã a você prestar atenção nessa palavra e permitir que o Espírito Santo de Deus, Ele fale ao seu coração. Deixa as distrações de lado, as preocupações. Agora é você e Deus falando com você. Eu quero falar hoje sobre o que é estar em Cristo. Todos querem ser salvos, é ou não é verdade? Todo mundo quer ser salvo, até o ateu. Você pergunta para o ateu se ele quer ir para o céu, ele vai dizer que ele quer ir para o céu. Mas, meus irmãos, a salvação é somente para aqueles que estão em Cristo. Mas o que é estar em Cristo? Romanos capítulo 8, versículo 1, é onde começamos a nossa palavra hoje. A salvação é somente para aqueles que estão em Cristo. Ninguém que está fora de Cristo vai conseguir salvação, vai alcançar salvação. Todos querem ser salvos, crentes, não crentes, católicos, ubandistas, até os macumbeiros, todo mundo quer ser salvo. Mas a salvação é somente para aqueles que estão em Cristo. E é isso que nós vamos aprender nessa manhã. O que é estar em Cristo? Capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Só aqui, depois a gente lê mais. A pessoa que ela está em Cristo não tem nenhuma condenação na vida dela. Se você está em Cristo, não há nenhuma condenação na sua vida. Por outro lado, meu irmão, se a pessoa não está em Cristo, ela já está condenada. Estar em Cristo nós podemos entender como após aceitarmos Jesus, não estamos mais condenados pela lei. Se alguém está em Cristo, é impossível que isso não seja notado pela sua casa, pela sua família. Estar em Cristo quer dizer que nós saímos debaixo da maldição da lei, nós saímos debaixo da maldição do pecado e agora fomos justificados por Jesus Cristo. E agora vivemos pela graça de Deus. Vivemos pela graça do Senhor. Agora, meus irmãos, quando alguém está em Cristo, é algo que não se pode esconder. Quando alguém, igreja, de fato e de verdade, nasce de novo, se você nasceu de novo, a sua casa vai ver isso em você. Se você está em Cristo, você nasceu de novo, a sua família vão ver isso, vão perceber isso em você. Hoje o que acontece é que a pessoa ela vai para a igreja, aceita Jesus Cristo, mas a vida dela não muda. A vida dela não muda. Igreja, não existe evangelho sem mudança. Não existe evangelho sem mudança. A salvação é somente para aqueles que estão em Cristo. Igreja, Deus, Ele não age pela emoção. E nem tampouco Deus, Ele vai, não. Aquele irmão é famoso, ele aceitou Jesus, ele vive a vida do jeito que ele quer, mas ele é salvo. Mentira, igreja.
É mentira. O que acontece no Brasil hoje? Fulano aceitou Jesus, se batizou, continua cantando para o mundo. Você vai ver a letra da música, as coisas mais obscenas, né? Na festa dele é bebida, é cachaça, é prostituição, mas ele aceitou Jesus, agora ele está salvo. Mentira. Mentira, irmão. Não existe isso não. Evangelho é mudança. Evangelho é mudança de vida. Pode ser quem for, o dinheiro não compra Jesus, dinheiro não compra salvação. Quando alguém nasce de novo, essa pessoa ela está em Cristo, essa pessoa ela é mudada por Deus. E se você está em Cristo, se você nasceu de novo, a sua casa, a sua família, eles vão ver isso em você. Estar em Cristo quer dizer que a ira de Deus não está mais sobre a nossa vida. Nós não somos mais inimigos de Deus, agora nós somos filhos de Deus. Eu quero falar nessa manhã algumas evidências de alguém que está em Cristo. Eu quero que você abra sua Bíblia, só um pouquinho na frente aí, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu quero citar aqui a primeira evidência de alguém que está em Cristo, de alguém que nasceu de novo. 2 Coríntios 5, 17. Em nome de Jesus. Segunda Coríntios 5, 17. Diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Igreja, se você olhar para a sua vida hoje, e você olhar para a sua vida antes de você ter aceitado a Jesus Cristo, eu pergunto para você, o que mudou? Quando alguém entrega a sua vida a Jesus, há uma mudança completa ao ponto de se tornar uma nova criatura. Estar em Cristo não é vir à igreja no domingo, na quarta, na sexta. Vir à igreja, qualquer pessoa pode vir. E se eu estou na igreja, isso não quer dizer de maneira nenhuma que eu estou em Cristo. Estar na igreja é uma coisa, estar em Cristo é outra coisa. É claro que não tem como estar em Cristo sem estar na igreja, mas tem como estar na igreja sem estar em Cristo. Quando o homem ele tem um encontro com Deus, esse encontro ele é tão profundo que a Bíblia diz que a pessoa ela se torna uma nova criatura. Igreja, quando Deus ele encontrou você, Deus ele não tinha que mudar 10% em você, 20%, não. Deus ele tinha e ele tem que mudar tudo em nós. Eu estou falando isso porque tem muitas pessoas que antes de aceitar Jesus Cristo ela bebia e fumava. Aceitou Jesus, parou de beber, parou de fumar, glória a Deus. Mas também foi só isso. A mudança foi só isso. Continua falando palavrão, continua mentindo, não tem vontade de orar, não tem vontade de buscar Deus. Eu pergunto a você, aonde está a mudança completa? Se não existe mudança completa, duvide que foi Jesus Cristo que mudou alguém. Porque quando o homem tem um encontro com Jesus Cristo, a vida dele é mudada, é transformada. Quanto de nós que estamos aqui nessa manhã, que podemos dizer, Jesus Cristo mudou a minha vida. Jesus Cristo entrou na minha vida de uma maneira tão poderosa, tão tremenda, que a minha casa já percebeu isso. A minha família já percebeu isso, que Ele entrou na minha vida. Quanto de nós podemos dizer nessa manhã, eu sou uma nova criatura?
Quanto de nós podemos dizer nessa manhã: Jesus Cristo me mudou, pastor. Ele me mudou por completo. Ele mudou a minha vida. Isso quer dizer uma mudança completa que o Espírito Santo faz na vida daqueles que se entregaram de fato e de verdade a Jesus. Quando alguém se entrega de fato e de verdade a Jesus, há uma mudança completa. Igreja, Jesus Cristo, Ele não morreu para lhe dar uma casa. Jesus Cristo não morreu para lhe dar um carro. Jesus Cristo não morreu não para eu passar a minha vida feliz. Não, isso não está na Bíblia. Na Bíblia está ao contrário. Jesus Cristo morreu para pagar os meus e os seus pecados e nos livrar da ira de Deus e nos levar para o céu. Irmão, não confunda o evangelho com empresa. Evangelho não é empresa. Evangelho não é Auxílio Brasil, não é Bolsa Família. Evangelho é evangelho. Estou falando isso porque o que é pregado nas igrejas hoje é: venha para Jesus, que Ele vai mudar a sua vida. Infelizmente o evangelho parece que ele está sendo tirado das igrejas. E é pegado os versículos bíblicos, arrancado do contexto, para explicar de acordo com a vontade daquilo que o homem quer. Por exemplo, um exemplo prático que você vai entender que eu quero falar para você. Jesus Cristo disse que a vida que Ele tem para nós é uma vida abundante. Mas quando você ouve, o que foi que você aprendeu quando você ouviu isso? Quando você escuta assim, vida abundante, na sua mente vem um carro, um navio, um iate, muito dinheiro na minha conta. Mas vida abundante que Jesus Cristo estava falando é a vida eterna. Não tem nada a ver com a vida aqui, vida eterna. Igreja, Jesus Cristo morreu, pagou os seus pecados para salvar você. E quando Ele salva você, Ele é tão misericordioso que a Bíblia diz que as outras coisas Ele acrescenta na sua vida. Não adianta eu vir à igreja, não ser salvo, nunca ter tido encontro com Jesus e orar para Jesus Cristo salvar a minha família. E orar para que Jesus Cristo venha me abençoar com algo. Deus, Ele quer abençoar você, é claro, mas Deus não quer fazer nada na sua vida antes de salvar você. Entenda isso nessa manhã. A prioridade de Deus é salvar você. É por isso que tem pessoas que estão há anos na igreja orando por algo, a vida não muda. É porque na verdade essa pessoa ela nunca foi salva por Jesus. E por isso que as orações dela às vezes não são nem respondidas por Deus. Meus irmãos, quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, Ele nos muda por completo. 10% de mudança não existe no Evangelho. 20% de mudança não existe. Quando o homem tem um encontro com Deus, ele é mudado por completo. Se você olhar para a sua vida hoje, você consegue perceber essa mudança completa? Você pode dizer: não, eu sou uma nova criatura. Estou aqui cheio de defeitos, cheio de falhas, mas Deus me mudou e a cada dia mais Ele vai me mudar. Porque vida com Deus, meu irmão, não é você encontrar Jesus, olha, parei de fazer um bocado de coisa que eu fazia, agora eu vou viver. Não, mudança diária. Sabe por que muitas pessoas não mudam? Porque ela só foi até certo ponto com Deus. Só foi até certo ponto. Aí Deus quer mudar mais. Só que a pessoa não se entrega mais para que Deus venha mudar mais a vida dela. A primeira evidência, de acordo com a palavra que eu elaborei, que uma pessoa ela está em Cristo, é que ela se torna uma nova criatura. Nova criatura. E só nisso aqui, irmão, você já vê tanta gente, tantas pessoas que nunca estiveram em Cristo. É como eu já falei aqui e vou falar várias vezes. Às vezes tem igrejas, que a pessoa ela é da igreja, é do coral, de alguma coisa da igreja, aí vai para uma festa do mundo. O que é que o pastor faz? Ó, irmão, a partir de hoje você está no banco, 1 mês de banco, 2 meses. Mas do que é que adianta?
Não adianta de nada, irmão. O problema não é a pessoa sentar, o problema não é a pessoa ficar de banco, né? Porque nem na Bíblia diz isso, história de banco, nem na Bíblia diz isso. O problema é o coração da pessoa que precisa ser mudado por Jesus. O problema não é só a festa, é o coração. Pastor, eu estou na igreja, pastor, eu ainda bebo. Eu pergunto a você, você acha que o problema é só uma bebida alcoólatra? Ou é o seu coração que ainda não foi entregue a Jesus Cristo de fato, de verdade? É o seu coração. Não é só a bebida, não é só o fumo, não é só a mentira. É o seu coração que Jesus Cristo precisa entrar. E lembre-se, irmão, se a pessoa não está em Cristo, ela já está condenada. Volte um pouquinho em Romanos capítulo 4, só um pouquinho aí. Hoje nós não vamos andar muito na Bíblia, não. Nós estamos na metade da palavra já. Romanos capítulo 4, versículo 18. Vamos citar aqui a segunda evidência de que alguém está em Cristo. Visto que nós já entendemos o que é estar em Cristo, nós estamos agora nas evidências. É claro que existem muitas outras evidências, mas eu quero citar apenas 3, para que a palavra não seja muito longa e a gente possa entender. Romanos 4, 18 diz: o qual em esperança creu contra a esperança. Aqui está falando de Abraão, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe foi dito, assim será a sua descendência. 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Amém? Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando de Abraão. E ele está falando de como Abraão ele foi salvo, né? Porque às vezes tem pessoa que ela olha para o Velho Testamento e ela pensa que a salvação foi de um jeito e hoje é de outro jeito. Não, a salvação sempre foi pela fé, pela graça, meus irmãos, em Jesus Cristo. A diferença é que Abraão ele olhou para o futuro, para uma promessa que ainda iria se cumprir da pessoa de Jesus Cristo. E hoje nós olhamos para o passado, uma promessa que já se cumpriu, mas Deus sempre salvou os homens da mesma forma. Desde o primeiro homem que foi salvo, até o último que Deus salvar, é pela fé, é pela graça. E Deus ele fez uma promessa a Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão que ele seria pai de muitas nações. Só que a esposa de Abraão era estéril, e ambos os dois já eram velhos e não tinham nenhum filho. E desde que Deus falou com Abraão, até a promessa de fato, de verdade se cumprir, passaram-se muitos anos. Muitos anos. Mas a Bíblia diz que, você acabou de ler aqui, que mesmo com o passar desses anos, Abraão não enfraqueceu na fé. Se você é uma pessoa que você já leu a história de Abraão, você vai ver que teve um momento que, por Deus, ele está demorando a responder a Abraão. A esposa de Abraão fez com que ele tivesse relação com outra mulher e tivesse um filho com outra mulher, porque eles, por ter passado o tempo, eles não acreditavam que Deus ia fazer do jeito que Deus falou. Não foi incredulidade, mas foi, sabe quando você sabe que Deus vai fazer algo, mas você sei como é que Deus vai fazer isso, não? Foi isso. Mas mesmo assim a Bíblia deixa claro que Abraão ele nunca enfraqueceu na fé. Quero falar algo para você nessa manhã. Por mais que alguém já tenha sido usado por Deus, pode ser um pastor, presbítero, seja lá o que for, se esta pessoa um dia ela se afastar dos caminhos de Jesus, se desviar, como dizem, né? Sair da igreja e nunca mais voltar, essa pessoa nunca teve um encontro com Deus. Isso vale para mim e para você que estamos aqui nessa manhã.
A gente pode passar 50 anos na igreja, 50 anos seguindo a Jesus Cristo. Se um dia a gente se afastar e nunca mais voltar, nunca nós conhecemos a Ele de fato e de verdade. Uma das evidências que alguém está em Cristo é que esta pessoa, ela não enfraquece na fé. Quando você está em Cristo, você não é sustentado pelas suas emoções, você não é sustentado pela sua vontade, você é sustentado por Deus. E se Deus salvou você, a palavra de Deus deixa claro que Ele vai fazer você ir até o fim. Isso até é uma doutrina do calvinismo, a perseverança dos santos. Quando Deus salva alguém, meu irmão, a evidência que Deus salvou você é que você vai perseverar até o fim. Você vai ter dias bons, dias ruins, você vai pensar em desistir várias vezes, mas você não vai desistir, porque é Deus que sustenta você. Essa é uma forte evidência que Deus salvou alguém. Então, quando você vê as pessoas falar, quando você vê alguém que saiu da igreja, porque você pensa em pessoa que tem desculpa, é desviado. Irmão, desviado tem desculpa. Vai desde doença, até eu me mudei, até eu estou sem tempo. Quando você vê alguém que estava na igreja, até que foi usado por Deus, não sei, que cantava, que pregava, até um pastor que está longe dos caminhos do Senhor, não se deixe enganar pelas desculpas daquela pessoa. A verdade é que aquela pessoa nunca conheceu a Jesus. Nunca, igreja. Porque você tem que entender que no dia que eu e você tem um encontro com Ele, Ele nos sela, Ele nos muda. Ele disse que ninguém pode nos arrebatar das mãos de Deus. Ninguém, irmão. Ninguém. Não existe esse negócio, não. O irmão estava na igreja, aí o diabo tirou ele da igreja. Não existe isso. Não existe. A Bíblia diz no Evangelho de João que ninguém pode tomar os salvos da mão de Deus, ninguém pode tomar as ovelhas da mão de Deus. Ninguém, igreja. Nem mesmo você, nem mesmo eu, nem mesmo você. Ninguém pode tirar ninguém da presença de Deus. Se a pessoa ela sai da presença de Deus, nós temos que analisar, será que um dia essa pessoa ela esteve na presença de Deus? Abraão não enfraqueceu na fé, meus irmãos, no sentido de ficar incrédulo, ao ponto de não acreditar mais em Deus. Eu estou lendo aqui, tá? Quantas pessoas, você olha para cantores famosos evangélicos, que um dia foram muito usados por Deus, e hoje diz não acreditar mais em Deus. Outros se entregando à homossexualidade, outros se entregando a heresias. Só que Abraão, ele não enfraqueceu. Quando diz aqui não enfraqueceu, quer dizer que ele não ficou incrédulo. Quantas pessoas que saíram da igreja e dizem, não, eu não acredito mais. Eu não acredito mais em igreja por causa de pastor tal, não, mas nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para Jesus Cristo. Hoje as pessoas seguintes, a pessoa ela está na igreja, ela vê que na igreja tem coisa errada, ela vê que a direção da igreja, o presidente da igreja, está todo mundo errado. O que é que a pessoa tem que fazer? Sair da igreja e ir para outra. A pessoa faz o quê? Sai da igreja e vai para o mundo. Meu irmão, se você está na igreja, você vê que está tudo errado, está tudo errado na igreja, é heresia na igreja, está tudo errado, o pastor está em pecado. Saia desta igreja, vá para outra que pregue a palavra de Deus. O que é que as pessoas fazem hoje? Saem da igreja e vão para o mundo. Mas por quê? Porque nunca conheceram a Jesus Cristo. Porque quando você conhece a Deus, Deus ele vai sustentar você até o último dia da sua vida, meu irmão. Quem está em Cristo passa por problemas. Todos nós passamos por problemas. E adivinhe, até o último dia da nossa vida, ainda iremos passar por muitos problemas. Mas nunca é abalado. Pelo contrário, se fortalece.
A pessoa que ela está, meus irmãos, diante de Deus, quando ela passa por problemas, os problemas que você passar não vai enfraquecer você, vai fortalecer você. Agora a pessoa que ela não está em Cristo, quando ela passa por problema, ela deixa Jesus. Agora nós que estamos em Cristo, quando passamos por problemas, nós somos fortalecidos. No deserto nós somos fortalecidos, na provação nós somos fortalecidos. Igrejas têm que entender que desde o começo até o fim, é Deus que sustenta a mim e a você. Nós não somos sustentados pela nossa força, irmão. Nós não somos sustentados pelas nossas orações. Porque quantas vezes nós ficamos dias sem orar e ainda assim Deus nos sustenta diante dele. Nós não somos sustentados diante de Deus por aquilo que nós podemos fazer do começo ao fim. A salvação é pela graça. E tudo, irmão, tudo é de Deus. Tudo vem de Deus. Nada vem de nós. Quando alguém, assim como Abraão, está em Cristo, nunca abandona Jesus, independente de qualquer coisa. Uma forte evidência de que alguém está em Cristo é que não importa o problema, essa pessoa nunca vai abandonar Jesus. Se você está em Cristo, meu irmão, eu não me preocupo. Não me preocupo se você ficar uma semana sem vir para a igreja ou até um mês. Porque se você está em Cristo, você vai voltar. Você pode adoecer e ficar um tempo sem vir à igreja. Você pode até ficar um pouco triste e ficar sem vir à igreja. Mas se você nasceu de novo, se você está em Cristo, você vai voltar. O que eu posso fazer por você é orar. Aí você volta. A pessoa que ela está em Cristo, ela passa por problemas, mas ela nunca abandona Jesus. Nenhum problema pode ser maior do que a sua fé. Nenhum problema é maior do que o Deus a quem nós servimos. Nós temos que olhar para Deus e não para o problema. Da mesma forma, às vezes a pessoa que ela quer algo, que ela quer conseguir algo, né? Que ela olha, por exemplo, você quer na sua empresa, não sei. Eu vejo que aqui em Pombal tem muito loja que vende sapato, né? Muito tênis. Já vi que tem muita. Aí você diz, não, Deus colocou no meu coração, pastor, eu vou abrir uma empresa de vender tênis. Aí quando você vai, você olha para as lojas grandes, você diz, loja grande, porta de vidro, um bocado de funcionário, não tem nada, não tem nem um par de tênis para vender. Meu irmão, mas é um degrau de cada vez, um passo de cada vez, e olhar para aquele que prometeu, e não para a sua condição. Irmão, Deus não precisa da sua condição para fazer milagre, você só tem que ter fé. Amém? Terceira e última evidência de que alguém está em Cristo, para finalizar a palavra. 1 João, capítulo 3, perto de Apocalipse. Você vai em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, aí você vai voltando, até você achar 1 João, bem próximo de Apocalipse aí. A última evidência de que alguém está em Cristo, meus amados irmãos. Que palavra abençoada que Deus está falando conosco. Que palavra abençoada. 1 João, capítulo 3, versículo 5. Olha só que a palavra de Deus diz. Vamos ler até o 10, tá? São versículos pequenos, é uma leitura rápida. Em um minuto a gente lê. 1 João 3, 5 diz: E bem sabeis que ele se manifestou, Jesus, né? Para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado,
porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. A Bíblia é clara. Se alguém vive na prática do pecado, essa pessoa não conhece a Deus e nunca nasceu de novo. Se alguém vive na prática do pecado, esta pessoa não está em Cristo. Não está em Cristo. É por isso que eu digo que não adianta somente eu e você, a gente estar na igreja. Não adianta eu somente pregar, não adianta você somente orar. Nós temos que viver a palavra de Deus. Você entende nessa manhã o que é estar em Cristo e o que é não estar? Viver na prática do pecado. Quem nasceu de Deus está em Cristo. Não vive, não consegue viver na prática do pecado. É o que você leu aqui, porque a semente de Deus permanece na pessoa. Meu irmão, eu quero falar algo para você nessa manhã. Se você já aceitou a Jesus Cristo, você até está aqui na igreja conosco, mas você vive na prática do pecado, isso é normal para você. Isso não lhe incomoda. Isso não gera em você uma certa agonia. Eu quero dizer para você, olhando nos seus olhos nessa manhã, a Bíblia diz que você não nasceu de novo. A Bíblia diz que se nós estamos assim, seja eu, seja você, todos nós não estamos em Cristo. E sobre nós está a ira de Deus. E Deus, Ele fala isso conosco, não é para nos humilhar. Deus fala isso conosco para nos mudar. Deus, Ele sempre vai falar aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos. Seria muito fácil você estar aqui nessa manhã e eu dizer para você: olhe, Jesus Cristo vai prosperar você vai alcançar os seus sonhos. Se não for isso que Deus mandou eu falar, a igreja estaria lotada. Lotada, irmão. A igreja que você quer lotar uma igreja hoje, pregue prosperidade, cura e milagre. Você vai lotar a igreja. Pregue só isso. Não pregue pecado, não pregue inferno. Vai lotar. É por isso que tem muitas igrejas lotadas. No Brasil, no mundo, na cidade de Pombal. Não é pregado pecado. É pregado só bênção. Mas não é isso. Deus tem bênção, Deus tem muitas bênçãos para nós. Mas o mais importante é a salvação. E a Bíblia diz que se alguém vive na prática do pecado, esta pessoa não conhece a Deus. Meus irmãos, não adianta somente vir à igreja. Nós temos que andar diante da palavra de Deus. O que é viver na prática do pecado? Pecar deliberadamente, da mesma forma que pecava antes de conhecer a Cristo. Quando a pessoa ela nasce de novo, o que se espera é que, por mais que seja difícil, por mais que leve um tempo, ela deixe certas práticas que ela tinha antes de conhecer a Jesus. Isso dá um exemplo bem claro aqui. Eu não sei da vida de nenhum de vocês que está aqui, mas o Espírito Santo sabe. Imagina a pessoa que ela está na igreja há anos, 15, 20, 25 anos, ela conhece a palavra de Deus, ela sabe tudo que a palavra de Deus diz. Imagine o caso de um homem, uma mulher, conhece outro homem, conhece outra mulher, e ao invés de casar com aquela pessoa, se junta. A pessoa sabe que é pecado, e a pessoa vive nesse pecado deliberadamente, como se fosse algo normal. Não é aquela pessoa que ela até fez, mas ela diz: não, eu estou errado, eu tenho que me consertar diante de mim. Não. Tem tudo para a pessoa. Amanhã vai ter casamento comunitário aqui na cidade, né? Tem casamento, não paga nada para casar. Só que às vezes para a pessoa, tanto faz. Eu não sei como é a vida de vocês, não conheço, não sei quem é casado, quem não é. Mas se nós estamos nesse pecado,
Tanto faz, não me incomoda. Eu vivo a minha vida normalmente, seja nesse pecado, seja em fumar, em beber, em falar a palavra, seja lá o que for. Nós vivemos assim normalmente. Nós não estamos em Cristo. E eu vou mais além. A Bíblia diz aqui que a Bíblia fala que se não amar ao irmão também não conhece Deus, né? E não ama seu irmão, não é de Deus. Uma das maiores evidências, meus irmãos, que nós nascemos de novo é o amor. É nós amarmos nossos irmãos. É nós amarmos as pessoas da igreja, da nossa casa, amar. Orar pela nossa igreja, orar pela nossa casa, pela nossa família, estender a mão ao invés de jogar uma pedra, né, irmão? Porque para jogar pedra, o mundo está preparado. Agora, para estender a mão e ajudar, somente aqueles que nasceram de novo. Quem vive no pecado, eu vou resumir o que a gente leu aqui em 1 João, preste atenção. Quem vive no pecado, não está em Cristo, nunca nasceu de novo, pertence ao diabo e está condenado ao inferno. Isso é o resumo do que a gente leu do versículo 5 ao 10. Quem vive no pecado, não está em Cristo, nunca nasceu de novo, pertence ao diabo, que a gente leu aqui, pertence ao diabo e está condenado. Eu quero fazer algumas considerações finais, uma conclusão. 3 coisas. Primeiramente, diante dessa palavra que Deus falou com você, analise hoje a sua vida. Deus, Ele está falando comigo e com você nessa manhã, para a gente analisar a nossa vida. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem venha a ser salvo. Deus não tem prazer de maneira nenhuma em ver alguém no inferno. Deus não tem prazer na morte do ímpio, a Bíblia diz. Por mais que seja aquele pior ladrão, pior pecador, por mais que ele mereça morrer, Deus não tem prazer na morte dele. Assim como também eu e você, meus irmãos, Deus não tem prazer que você viva no pecado. Deus não tem prazer que você viva longe da presença dele. E diante dessa palavra, nessa manhã, nós temos que analisar a nossa vida. Nós temos que pegar a nossa vida, colocar diante dessa palavra e analisar. Como eu estou? Será que eu estou em Cristo? Será que eu não estou em Cristo? Para quem está em Cristo, salvação, gozo, paz, prosperidade. Para quem está em Cristo. Para quem não está em Cristo, condenação. Para quem não está em Cristo, condenação. Segunda coisa, não adianta ignorar, se fazer de desentendido. O juízo de Deus, a condenação e a ira de Deus são inevitáveis na vida daqueles que não estão em Cristo. Tem pessoa que ela simplesmente ignora, né? Simplesmente ignora. Quantas pessoas ela vem para o culto e Deus fala a vida da pessoa todinha no culto, Deus fala até o pecado que a pessoa está, e a pessoa ela faz o quê? Ela ignora, se faz de desentendido. Não é comigo não. Meus irmãos, não ignorem. Se Deus está falando, é porque Deus quer salvar você. Se Deus está falando, é porque Deus quer consertar a sua vida. E eu digo mais, é porque Deus sabe para onde nós iremos se nós não fizermos a vontade dele. Não ignore, igreja. Sabe por que as pessoas do mundo, elas estão no mundo? O que é que elas fazem? O que é que elas mais fazem? Ignorar. Elas ignoram que conhecem a palavra de Deus. Elas ignoram que sabem a ira de Deus, o juízo de Deus. Meus irmãos, a ira de Deus, o juízo de Deus são coisas inevitáveis. E a única forma de fugir da ira de Deus é se você nessa manhã você correr para Jesus e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Terceira e último ponto para a gente concluir: Deus te ama e Ele quer salvar você. Mais do que a sua mãe, mais do que seu esposo, sua esposa, Deus, Ele ama você.
Meu irmão, você que está aqui nessa manhã, eu quero dizer para você, olhando nos seus olhos, Jesus Cristo, Ele ama você. E Ele quer salvar a mim e a você. E às vezes nós estamos, talvez em a sua vida, você está na igreja e a sua vida só anda para trás. Eu vou dizer para você por que é porque você tem que entregar a sua vida a Jesus. É porque, de fato, de verdade, você tem que nascer de novo. Porque para quem anda com Deus, as coisas acontecem naturalmente. Para quem está em Cristo, as coisas acontecem naturalmente. Não tem que pagar voto, não tem que dar dinheiro para ver se recebe bênção, não. Para quem está em Cristo, as coisas acontecem. E para finalizar, eu queria dizer, há duas coisas para as quais não há esperança: salvação sem Cristo e salvação sem santidade. Meus irmãos, nessa manhã, corra para Jesus, porque o Evangelho o que é o Evangelho? Todos nós estávamos condenados ao inferno. Deus desce do céu, morre por nós, paga os nossos pecados, e aquele que vai até Ele com o coração sincero, Ele salva, justifica e livra da ira dele. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é Maria, não é João, não é a igreja, somente Ele é o caminho até Deus, porque somente nele há a remissão de pecados, a salvação. Somente em Jesus Cristo de Nazaré. E nessa manhã Ele está disposto, se você entregar a sua vida a Ele, Ele salva você nessa manhã e faz de mim e de você mais alvos do que a neve. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus. Amém. Podem ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar acerca desta palavra que o Senhor falou conosco.